Olá, tudo bem com todos? Bom, atendendo aqui os protocolos agora da plataforma YouTube, né, como convém fazer, né, já que eu estou começando a produzir um pouco mais de conteúdo, vídeos emitindo opiniões que não pediram, mas assim mesmo eu faço, comentários, enfim. Eu tenho que me apresentar. Olá, eu sou o Tom, esse é o meu canal. Estou aqui para comentar sobre assuntos diversos, lógico, mais linkados com a questão de fé, religião, às vezes política. Eu não vou me aventurar muito porque eu não tenho tanta propriedade em falar sobre o assunto, não sou um teórico político, nada disso. A minha questão é mais a combinação de cultura e fé, os assuntos, linkando acontecimentos atuais ou não tão atuais. Não me sinto ainda obrigado a ter que responder ou fazer vídeos dentro de assuntos tão atuais. Apesar que já preparei um roteiro para a gente falar sobre um assunto muito importante a respeito de algo que afeta o imaginário coletivo. Não vou me aprofundar muito agora, porque o vídeo ele vai ser mais curto e ele vai ser sobre um assunto, de certa forma, ainda quente. Não estou requentando assuntos passados. Mas, enfim, logo assim apresentado, eu gostaria muito de falar sobre esse momento do profetinha Mirim. A ideia do profetinha Mirim, que finalmente pararam ele. Pararam um garoto que estava aí viralizando nas redes sociais, tendo assim a sua imagem notoriamente muito divulgada. Mas aí é o que eu queria levantar uma pergunta, e lógico, eu vou já respondendo com o passar aqui do desenvolvimento da ideia. Será que isso foi bom? A intervenção estatal é, foi realmente boa? Ou será que de repente, por conta disso, estamos aí vendo o início de um balizamento estatal na nossa fé, na nossa expressão de fé? Será que a gente está vendo alguma coisa desse tipo? Então estamos aí diante de uma possível ditadura sobre a fé, como alguns já estão levantando já, que isso aparentemente parece ser aí a mão do Estado comunista para tentar calar os cristãos. Bom, ao assunto em si ele é um pouco complexo e ao mesmo tempo ele é simples, tá? Vamos aí ao lado mais complexo, né? O que temos aí é um Estado intervindo na liberdade de expressão da fé, que foi o que eu falei logo no começo. O jovem não é nada mais, o garoto, né, o profetinha Mirim aí, ele não é nada mais do que um jovem que reflete os maneirismos da sua própria fé, da sua fé neopentecostal, e expressando os seus maneirismos, as loucuras, que no meio onde ele se manifesta são comuns. Será? O Estado não está atravessando uma fronteira que não condiz a ele, ou, digamos assim, por vivermos num Estado laico, onde a liberdade de expressão, que muitas vezes é desrespeitada de ambos os lados, não está sendo violada, não está sendo ultrapassada. Ah, e o garoto, aí a partir das suas supostas benesses, né? Ele que estava sendo, digamos assim, até beneficiador de uma certa intervenção de curas, né? Nesses shows, né? Com revelações, com metralhadoras espirituais, algo assim, uma pirotecnia espiritual, a qual nem Charles Finney, nem William Seymour
muito menos Davi Miranda se espantariam em ver, né? Esses que são os pilares, né? Desse movimento, né? Desse movimento bem expressivo, né? Nas suas ações. Então, por que cargas d'água? O Estado vai, através do seu braço, do Conselho Tutelar, né, intervir na rotina de um popstar mirim, né, o profetinha mirim, né? Eu deixei algumas coisas elencadas aqui e esse é um ponto de vista da sua complexidade, ou seja, o que de fato está acontecendo? O que de fato está acontecendo? Simples. Assim, o caso ele não é tão complexo quanto parece, ou quanto querem deixar parecer, né? Ou quanto vão deixar parecer a complexidade desse acontecimento. Mas devido à sua alta exposição, né? Indo em podcasts, em vários cultos, em várias igrejas, eventos aparentemente super carregados, que a ponto disso aí começar a interferir na sua vida como um adolescente de 15 anos, tem as suas obrigações com o estudo, com a escola, enfim. E isso começou a afetar. O garoto estava sim, começando a ficar problematizado devido a isso. Ele estava se incomodando com isso? Lógico que não, né? Lógico, ele não estava se incomodando com isso. Mas, de certa forma, o estatuto ECA, né, ele requer que um adolescente da idade do profetinha mirim esteja frequentando a escola. Tudo bem, a gente pode até partir para um escopo da discussão de que, mas e os outros jovens que estão fora da escola, envolvidos em coisas piores, como enfiados nos morros, envolvidos com tráfico e tudo mais. Sim, temos essa complexidade também a ser discutida. Mas aqui no caso, a gente tem algo que poderia ser resolvido de certa forma, ou agendar, ou colocado numa certa agenda que poderia ser resolvido sem criar problemas. Ou seja, a proporção midiática do garoto estava impedindo ele. Aqui você não tem uma força extra combatendo para que isso não aconteça, como no caso, vamos dizer assim, os adolescentes que estão envolvidos no tráfico, você tem a força do tráfico, já que esse é um país que, de certa forma, passa a mão na cabeça dessas forças criminosas e não consegue combatê-las, ou não quer, enfim, não vou cair no mérito aqui dessa discussão. Mas o que a gente tem aqui é um garoto que tem a possibilidade de criar uma agenda que possa, sim, misturar junto com a sua agenda religiosa. Enfim, lógico, não vamos cair aqui matando o garoto, condenando ele. Não é isso que eu quero trazer. Mas, enfim, a complexidade disso nos traz alguns pontos a observarmos, a olharmos o que está sendo feito e o que está se fazendo da fé evangélica perante a mídia. Como as pessoas estão vendo a fé evangélica a partir disso. Não basta só o garoto mirim, como a gente tem outros personagens extremamente polêmicos, sempre aviltando a bandeira evangélica para divulgar as suas ideias, muitas vezes descabidas. Né? Temos aí os Edir Macedo, os Valdemiro Santiago, os R.R. Soares, os Silas Malafaias, os Felicianos e outros tantos que se arrogam da prerrogativa evangélica para abrir suas bocas e despejar de verdadeiros esgotos ideológicos. Mas, enfim, o que a gente tem aqui é o que está sendo posto para a pessoa não cristã como o que é um cenário evangélico. E isso quase como representado como um todo. E não é verdade. E não é o todo. Alguns outros problemas que a gente pode observar a respeito do garoto em si é a questão de onde estavam os pais dele, mediante toda essa confusão, essa superexposição do garoto. Onde estavam os pais? Né? Aparentemente, assim, despreparados para lidar com, com essa alta exposição do garoto,
descuidados ou somente aproveitando, né, esse momento, essa hype do garoto, né, como foi daquela outra menina do celular também, do iPhone. Você não, para você ser um iPhone, você precisa primeiro ser um Samsung, enfim. ah, Aproveitando essa hype, né, para poder ter alguma benesse em cima do garoto. Não sei, não sei, estou só aqui supondo. Os líderes da igreja, que eu acho isso aqui um ponto um tanto quanto significativo. Os líderes dessas igrejas, vendo que o garoto não tem preparo bíblico, vendo que o garoto simplesmente fazia um espetáculo em cima do palco. Naturalmente, a gente via em alguns podcasts o garoto confessar abertamente que não tinha sequer ínfima instrução bíblica quanto a isso. Até teve um pastor pentecostal, até que eu posso dizer, um cara até muito bem centrado, né? Agora eu não vou lembrar o nome dele, me fugiu da cabeça, que se propôs a caminhar com ele, discipulá-lo, treiná-lo, enfim, trabalhar com o garoto para que ele venha atingir uma certa maturidade enquanto transmissor do evangelho. E eu não vejo problema do garoto ser um transmissor do evangelho, desde que ele transmita o evangelho de fato. Não aquele circo ao qual ele se propunha fazer, onde você via pessoas filmando, é, 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 o garoto fazendo as coisas mais sem noção possíveis. E onde estavam esses líderes? Qual era o interesse deles? Era ter as igrejas deles cheias com pessoas, né, para poder levantar valores vultuosos em cima da imagem do garoto do profetinha Mirim? Onde estavam essas lideranças? O que essas lideranças esperavam de um garoto que, na verdade, subia no púlpito e não transmitia nada? Não transmitia nada. Pegava 3, 4 versículos, fazia ilações desconexas e soltava suas profetadas, suas línguas estranhas, as suas línguas internacionalmente sem sentido nenhum, enfim. E os grandes volumes que esse garoto já afirmou levantar dentro das igrejas. O que era feito com esse dinheiro? Que fim que isso dava? Tudo bem, era para uso pessoal, tá tranquilo, o dinheiro foi para ele como oferta, bacana. Mas o garoto chegava até estipular oferta, e pelo que eu entendo, a oferta é algo voluntário, é algo que a igreja em si, em total comunhão, decide levantar e ofertar. Então o ofertado não teria nem sequer a opção em escolher a quantidade de oferta que ele quereria. Igual num podcast ele falou num valor de quase 10 mil reais de oferta que ele estipulava. Ridículo. Então, onde todas essas coisas vão acontecer? Onde tudo isso vai acontecer? O que esse garoto tá criando? E aqui temos um arcabouço problemático com tudo isso, onde envolve, lógico, a exposição da palavra de Deus de forma jocosa, a exposição da denominação evangélica como um circo sem mínima estrutura coerente, organizada, como o apóstolo Paulo vai dizer, né, com ordem e decência. Para mim, minha opinião, graças a Deus que o garoto foi parado. Graças a Deus que o garoto foi parado e, de certa forma, parado para ter suas liberdades de cultuar como cristão normais. Enfim, ele foi parado de se expor, mas, de fato, ele não foi barrado de cultuar, ele não foi barrado de estar em um culto, não. Ele não foi barrado de exercer a sua fé, ele foi barrado de se expor da forma que ele estava se expondo. E, de certa forma, ridículo e de certa forma envergonhando o cenário evangélico e também envergonhando o nome de Cristo através das suas atitudes. Mas é um ledo engano.
Há um ledo engano se você achar que o garoto vai parar, vai refletir sobre tudo isso, vai consultar a palavra de Deus, vai consultar um pastor mais velho, vai conversar com pessoas mais velhas e tentar compreender o que aconteceu, onde eu errei, onde foi o meu pecado, eu me expus demais, eu criei coisas que talvez não fariam sentido, né? Não fariam sentido para o evangelho como um todo. Ledo engano, ledo engano. Logo, logo esse garoto ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar de uma forma bem melodramática. Pelo menos é o que eu imagino, né? Eu posso estar enganado, eu posso me enganar, certo? Então, mas eu duvido. Dado as últimas companhias que ele tem aparecido, né? Como por exemplo a companhia do Pablo Marçal, que é uma pessoa execravelmente psicótica, psicopata, uma pessoa completamente desequilibrada, que veio aí querer disputar o governo do estado, já tentou disputar a presidência dessa nação e já foi apoiado por muitos cidadãos de bem, né? Enfim, dado andar com esse tipo de pessoas, provavelmente ele vai ser inflado em criar uma narrativa de perseguição cristã que na verdade não existe. Aqui não, nesse caso não. Neste caso não. Se há perseguição à fé cristã, existem outros casos sim que comprovam que no Brasil existe sim uma fagulha que pode se tornar um incêndio de início de perseguição cristã. Mas, nesse caso, eu não enxergo nenhum tipo de perseguição cristã no sentido é, estrito da palavra. Então, possivelmente, vamos ter notícias logo desse garoto, sejam por vias diretas dele ou por defensores dele, como no caso o Pablo Marçal e outros grupos aí, né? Até alguns jornais que qualquer coisa que seja que o Estado lance mão, né, e ele acabe cerceando no sentido religioso ainda do assunto, vai querer se manifestar como uma perseguição religiosa, ou até o próprio Pablo Marçal que vá talvez aí chamar o advogado que espancou a própria mulher para tentar fazer a defesa do garoto. Enfim, não sei, não sei. Isso aqui eu estou criando aqui na minha cabeça, vozes da minha cabeça aqui e tentando ser um pouco mais sarcástico nesse sentido. Mas a questão é que, infelizmente, o que a gente tem aqui é aquilo que Paulo fala, que chegou o momento em que as pessoas estão tendo comichões nas orelhas e estão querendo ouvir profetas que falem aquilo que elas querem ouvir. Esse garoto é um reflexo disso. Esse garoto é o reflexo de que vão vir contadores de fábulas. E esses contadores de fábulas vão começar a iludir o público, o povo, essa ala evangélica que tem preguiça de leitura de Bíblia, no sentido de ler e entender o texto. Isso é que está acontecendo. Essas pessoas estão sendo levadas como rebanhos de bodes diante desses palhaços, assim como já dizia Charles Spurgeon, né? Chegou um momento que não temos mais pregadores trazendo a palavra para ovelhas, mas temos palhaços entretendo bodes. Infelizmente é isso, é o que estamos tendo. É aquilo que Dostoiévski vai falar. As pessoas não estão mais querendo Deus, elas estão querendo o espetáculo, o milagre, o panis et circenses. É isso que as pessoas estão procurando para si. O espetáculo. E infelizmente o profetinha está sendo a porta perfeita, a porta larga perfeita para esse tipo de espetáculo. Bom, infelizmente, aguardemos as novidades do que talvez veremos daqui para frente. No demais, era essa o meu vídeo para hoje. Espero que você tenha gostado. Comente, dê o seu like, divulgue. Enfim, estamos aí fazendo mais conteúdos e espero que você tenha gostado. Até o próximo conteúdo e fica um abraço aqui e até logo.